Olá, galera do sétimo ano. Hoje vamos falar um pouco sobre a colonização do Brasil. Em 22 de abril de 1500, chegaram ao Brasil, ao litoral sul da Bahia, as caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral, certo? Foram 45 dias de viagem, 13 caravelas e 1.400 homens, no mar. Então, vocês podem ver que o encontro entre os portugueses e os índios foi um choque cultural. Os portugueses acharam estranho os índios andarem sem roupa e os índios, porventura, estranharam as roupas dos portugueses, No primeiro contato, os índios recusaram aquilo que os portugueses ofereciam a eles. Muitas coisas eram novidades, mas logo de cara, os índios apontaram para os objetos de prata e ouro, que esse fato despertou o interesse dos portugueses, No dia 26 de abril, eles celebraram a primeira missa no Brasil, celebrada pelo Frei Henrique, e após a missa, a esquadra rumou em direção às Índias em busca das especiarias, certo? Os povos que habitavam o Brasil na época da chegada de Cabral viviam de uma forma diferente daquilo que eles eram acostumados, Com costumes distintos e não conheciam a escravidão. Então, isso teve um impacto causado pela chegada dos portugueses, que era a mesma coisa que chegasse um ET ou uma nave espacial agora, no período em que a gente está vivendo, Os portugueses realizaram a colonização dos índios de 3 formas: trabalho escravo, aculturação do índio para que fosse separado da tribo, e a utilização do indígena como trabalhador assalariado, ou seja, uma troca que eles faziam. No início do período colonial, os índios eram vistos como essenciais para os negócios do ciclo de açúcar, e a coroa tinha interesse na escravidão indígena porque eles viam os indígenas essenciais para a produção dos engenhos, Os verdadeiros donos do Brasil, os indígenas, sofreram muito devido à violência, falta de conhecimento, doenças adquiridas por conta das violências adquiridas por parte dos brancos, da escravidão, E a principal fonte que a gente tem sobre esse descobrimento do Brasil é um documento, uma carta dirigida por Pero Vaz de Caminha, que traz relatos sobre a viagem, sobre esse impacto, sobre esse primeiro contato que foi feito entre os portugueses e os indígenas. Como eu havia falado, esse impacto foi tão grande que, se acontecesse hoje, no nosso período, seria como se uma nave espacial com ETs chegasse até nós. Nós iríamos se assustar, iríamos ficar, de certa forma, apavorados. Eu falo por mim, eu iria. Então, foi isso que aconteceu aos indígenas, Algo que eles jamais imaginariam. Pessoas totalmente distintas que eles não tinham jamais visto na vida deles, com costumes e hábitos totalmente diferentes, chegaram para eles e impuseram uma nova cultura, uma nova forma de viver a eles, certo? Então, foi uma violação de direitos enormes, Trabalho forçado, trocas, violência física, violência sexual, outros tipos de violência também, muitas doenças que foram trazidas, Os portugueses, eles não tinham bem o hábito, bem não, até hoje, basicamente, eles não têm, por lá ser um país frio, o hábito que a gente tem, que adquirimos dos indígenas, que é a questão do banho, Os indígenas, eles tomam vários e vários banhos por dia, tanto por ser um clima tropical, quente, em que a gente vive, como pelo hábito deles, que viviam próximo aos lagos, aos rios. Então, eles tinham têm esse hábito de se refrescar, assim como nós também temos, Então, essa chegada teve um impacto muito grande. Para vocês terem noção, várias doenças, eu até já salientei no começo das nossas aulas remotas, algumas doenças que chegaram ao Brasil, e muitas doenças foram trazidas pelos portugueses naquele período devido às más condições de higiene que eles traziam em seus navios. Eles não tinham saneamento básico, é evidente, e muitos navios eles traziam, pessoas morriam e eram colocadas nos porões, e aquilo começava uma situação de putrefação, Bichos, corpos em decomposição, muitos ratos, e isso fez com que trouxe várias doenças. Vocês sabem que nosso corpo ele precisa ser exposto a um vírus até ele criar defesas do sistema imunológico.
E os indígenas, eles não tinham esse costume, porque era algo diferente. Eles viviam em uma civilização ou em um lugar que não tinha esse tipo de vulnerabilidade, né? Então, quando eles foram expostos a essas doenças, a essas condições, isso ocorreu um choque muito grande diante do corpo deles, do sistema imunológico dele, e muitos morreram, né? Tantos dizimados com a violência, tantos por essas doenças que foram impostas ao corpo deles. Então, quando usamos o termo descobrimento do Brasil, parece que nossa terra não era habitada, né? Por isso que eu não gosto de usar. E os portugueses foram os primeiros a encontrar. Então, dessa forma, a gente desconsidera a presença de milhões de indígenas divididos em várias nações que já habitavam aqui, né? Muito tempo antes da chegada desses portugueses, né? Será que esse termo descobrimento é correto? Né? O que é que vocês acham? O descobrimento pode ter sido, na verdade, uma invasão, uma violação à terra dos índios. E é isso que a gente deve pensar, essa questão de descobrir algo que já tinha aqui, né? Foram eles que descobriram, não foram os portugueses. Os portugueses, eles colonizaram, eles violentaram direitos. Então, empurrar a goela abaixo esse termo descobrimento, de certo modo, faz com que a gente pense, e é isso que eu trago para vocês também hoje, que talvez não, eu digo com plena convicção, isso é um equívoco. Não se descobre aquilo que já era descoberto, mas o que eles fizeram foi, de certo modo, uma violação de direitos tremenda a esses indígenas, que até hoje a população indígena do Brasil sofre, né? Quantos índios não viviam aqui, quantos índios a gente tem hoje, né? Uma terra que era de direito deles, que era eles que habitavam, que era eles que cultivavam, e hoje quantos indígenas nós temos, né? Nós que somos povos que viemos de uma miscigenação enorme, em que os indígenas tiveram uma contribuição tremenda, né? Muitas vezes nós não conhecemos os costumes, muitas vezes nós não valorizamos os costumes, muitas vezes nós não damos os devidos méritos ao povo indígena do nosso país. Então, a aula de hoje serve, além de vocês aprenderem mais um pouco de história, eu trago uma reflexão para vocês, que seria necessário, a partir de hoje, a partir de já, que os brasileiros pudessem reconhecer e valorizar ainda mais o povo indígena que tanto sofreu, que tanto foi violado, né? Assim como os escravos também, para construírem e fortalecerem esse país que nós chamamos de Brasil, certo?